como referência? Assim, como você, assim, o que tem como a sua obra, com algumas das obras que você utilizou como referência, digamos assim? Assim, o que tem em comum, digamos assim? Bom, assim, eu acho legal falar assim que é muito importante para quem quer começar a escrever ou para quem escreve e tal, não confundir uma referência com uma cópia, né? Você tem obras que você admira, que você gosta, mas isso não quer dizer que você vai copiar o que o cara fez, né? Então tem muita gente que confunde, que eu quero escrever uma obra de fantasia, eu sou fã de Senhor dos Anéis, aí faz um negócio que é praticamente o Senhor dos Anéis com outro nome, Senhor dos Colares. Piada aí. Tipo, no meu caso, eu acho que muita gente que começa a escrever fantasia é influenciado pela obra do Tolkien. Mas eu sempre tive essa convicção, né, de que eu teria que fazer algo meu, né, algo único, que fosse diferente, que fugisse, apesar de, por exemplo, digamos assim, o que eu posso citar aqui em comum, né, aquele ambiente de fantasia, de um mundo novo, né, de algo novo, de algo fantástico, assim, que dá aquela sensação de wonder, né, no leitor, sabe, de uau, que universo interessante, que universo diferente. Então eu penso que o Senhor dos Anéis me fez sentir isso e eu quis transpassar isso para minha obra. Mas tem muitas coisas diferentes. Por exemplo, você pensa em fantasia medieval, você pensa em Senhor dos Anéis, você pensa no próprio Game of Thrones, e tem muitas outras. O Mago Aprendiz agora, que saiu pela saída de emergência. Tem muitos. Então, no meu caso, ele é uma fantasia medieval, mas ele tem elementos de outras culturas, assim, não é uma fantasia medieval, digamos assim, que quer ser 100% baseada historicamente fiel, né? Então eu peguei elementos de outras culturas, como por exemplo da cultura oriental, a questão da honra, a questão do treinamento, a questão de como você cumprimenta a pessoa com uma reverência. Então você faz uma mescla, né, de elementos da realidade para o seu mundo fantástico, porque o que é mais importante é a fantasia, ela funciona, ela tem aquele poder de fazer o leitor abstrair, sonhar, mas ela é muito importante que ela tenha o pé na realidade, porque senão o leitor não consegue se identificar. Você tem que tratar de problemas reais, você tem que tratar de situações que, por exemplo, eu estou enfrentando um dragão, mas o que tem por trás disso? Eu preciso ajudar a pessoa que eu amo, ou eu preciso me redescobrir, eu preciso descobrir quem eu sou, qual é a minha função nesse mundo. Então, essas problemáticas intrínsecas, né, que a gente, quase arquetípicas, eu acho que é muito importante você ter na sua obra. Você não pode fazer com que o leitor se sinta que tem um abismo entre ele e o livro, né? Ele tem que estar ligado ao livro de uma maneira sentimental até, eu digo. Então, acho que, enfim, respondendo a tua pergunta, tem muitas coisas em comum, mas também tem muitas coisas diferentes, né? Isso que faz uma obra crescer. E às vezes, até, por exemplo, você tem um livro que te inspirou, você não tira nada daquele livro, sabe? Da história, de como o cara construiu. Mas, tipo, de alguma forma, a escrita do cara te inspirou, sabe? Te fez. Ou então o livro não tem nada a ver com o gênero que você está escrevendo, mas mesmo assim ele vai te ajudar numa atmosfera, uma cena, sabe? Te inspira para alguma coisa. E não só livros, tipo música, filme, até mesmo jogos te ajudam. Engraçado você falar isso, porque assim, quando você falou do Tolkien, na época que o Tolkien escreveu assim, teve uma época assim, teve uma certa polêmica na época que acho que por volta dos anos 40, que disseram que o Senhor dos Anéis fazia uma referência clara à Segunda Guerra Mundial.
Ele próprio desmentiu isso. Eu não sei te dizer porque enfim, eu não sou o Tolkien, mas mas enfim, cada um tem uma inspiração diferente e mesmo que ele estava vivendo naquela época a realidade da Segunda Guerra Mundial, então pode ter influenciado de alguma, pelo menos minimamente, né? Parabéns a vocês três, é muito importante para a nossa região ter jovens assim como vocês publicando. Então minha pergunta é a seguinte: vocês escreveram, como ele ainda não lançou, né? E aí, vocês escreveram, vocês têm esse sonho de publicar. É fácil ir para uma editora para conseguir essa publicação, né? Ou vocês, como é isso? Porque eu também sou escritora, mas didaticamente. Então, para conseguir publicar, eu sei a dificuldade. Eu gostaria de saber de vocês, de cada um, por que você não lançou, sabe? O Igor e você, a Roberta, né? Como é que é essa luta para vocês colocarem aqui no mercado? Parabéns. Muito legal. Mas pode começar. Começa pela parte mais difícil. Porque assim... Escondido. Quando eu comecei a escrever, eu já estava meio que inserido nesse meio, eu não sabia, assim, quais eram as dificuldades. Aí tá, eu escrevi, terminei, revisei pra caramba, mandei fazer a capa do livro e tal, beleza, acabei. Quem dera, cara, quem dera que tivesse acabado. A pior parte começa quando você termina o livro, porque muitos autores que não têm, assim, não é por culpa deles, é por falta de experiência mesmo, até porque eu não tenho também, de não ter o pé no chão, a gente acaba desistindo logo no começo, porque a gente tem aquela visão, não, beleza, eu vou terminar meu livro, todo mundo vai querer o livro, todo mundo vai querer meu livro, vou virar best-seller e todas as editoras Nova J.K. Rowling. Tipo assim, era assim que eu pensava. Aí tá, primeira editora que eu mandei, na cara. Foi assim, eu levei um não bem direto e bem grosso. Oi, não. Foi tipo assim, eu mandei e tal pra eles e tal. Foi, eu também achei depois, olha. Aí assim, depois que eu levei, porque tipo, eu tava muito confiante e tal, e isso às vezes é ruim. E tu tá muito confiante e tal, aí a expectativa quebra totalmente. E se eu tivesse assim, se não tivesse certeza do que eu queria, eu já teria desistido faz tempo. Só que assim, eu pensei, não, é a primeira, né? Tentar outras. Eu vou tentar outras, eu dependo não de todas. Assim, não é uma história nossa, tal, de inspiração, não sei o quê. Ah, eu sou coitadinho, não, cara. Assim, é realidade mesmo. É realidade. Infelizmente, as editoras, elas têm uma visão muito focada no estrangeiro. Assim, tudo que vem de fora é bom e tudo que tá aqui dentro, na maioria das vezes, é ruim. Ainda mais para um autor que, assim, eu já fui discriminado pela minha idade, por eu ser iniciante, por eu ser daqui. Assim, teve editores que não me aceitaram porque eu era daqui. Assim, nem leram minha história, não fizeram questão de fazer nada. E assim, isso é complicado. Tipo, se você não tiver certeza realmente do que você quer, você desiste. Mas eu tô aqui, né? Se eu tô aqui, eu tô desistindo. Tô na luta, mas assim, ventos estão soprando. Assim, ventos positivos. Não havia a possibilidade de vocês começarem a publicar digitalmente? Não, sim, a gente não acaba sendo mais... assim, cara, por exemplo, vamos lá. Eu quero ser escritor, eu tenho um livro, eu acho que meu livro é bom, eu estou confiante. Provavelmente o seu livro deve ter elementos bons, mas provavelmente o seu livro deve ter elementos ruins. Considerando isso, vamos começar. O autor não é Deus, o autor não é a nova J.K. Rowling, o novo Tolkien. Você é uma pessoa que gosta de escrever e vai ter gente que gosta do seu trabalho e vai ter gente que vai odiar o seu trabalho. Começa aí, você tem que entender que vai ter gente que vai meter o pau no teu livro e tu vai ter que aceitar, tá? Beleza. Porque tem muita gente que chega e quer publicar e acha que todo mundo vai amar a sua história. E não é assim, porque cada um tem gosto diferente, tem
têm ideais diferentes, etc. Então, nunca há 100% de unanimidade. Incluindo as editoras, né? Você ser um autor iniciante é muito difícil entrar no mercado através de uma publicação tradicional. O que é uma publicação tradicional? Uma publicação em que a editora vai arcar com todos os custos. Você não vai pagar, você não vai fazer nada. A editora vai fazer tudo para você. É muito difícil, eu digo que é praticamente possível, ainda mais se uma editora grande. Então, você fez o seu primeiro livrinho, você quer publicar pela Rolo, esquece que não vai rolar. Não vai rolar. O que eu aconselho? Não é bem um aconselhamento, mas o que eu acho que pode ser interessante? Primeira coisa, tem o teu livro, tem o teu texto, tu já revisou, tu acha que tá bacana, manda para outras pessoas lerem. Teus amigos, ou até mesmo uma pessoa que te odeia. Manda para essa pessoa ler, sem saber quem é você, né? Para você saber opiniões de terceiros, porque às vezes você está tão viciado no teu próprio texto que você não percebe falhas e outras coisas. Então é muito importante ter leitores betas, leitura crítica, para você melhorar mais. Porque normalmente eu estou iniciante e ainda é verde, né? Tem talento, mas para publicação eles são muito exigentes, ainda mais se eles vão arcar com todos os custos. Então, depois de tudo isso, procure editoras pequenas, porque é o começo, não adianta. Então, tem várias editoras pequenas que publicam. Então, ainda é importante você procurar editoras do seu gênero. Não adianta nada você mandar seu livro de fantasia como de dragão, orc, seres infernais para uma editora de livros evangélicos. Livros religiosos. Vai rolar, né? Ou então você vai mandar o seu romance para uma editora que só publica terror. Ou por livros técnicos. Tipo, não, né? Então é muito interessante você pesquisar as editoras, saber. Eu já vou. Então, beleza. Saiba com quem você quer publicar. Conheça a editora antes de mandar seu original. Tudo tem direito, porque isso vai te queimar. Beleza? Então, eu tenho duas perguntas. A primeira eu quero fazer pro Poderia. Só deixa eu terminar rapidinho. E o rapaz também ainda não respondeu breve. Daí você manda para as editoras pequenas. Por quê? A editora pequena está aberta para novos autores. Então, você tem mais chance de conseguir, sabe, um contato legal lá. Outra coisa que é bacana para começar é você publicar em antologias, publicar contos, coletâneas, porque isso faz com que o seu nome fique conhecido. Então, você deixa teu romancezinho lá na gaveta, deixa ele lá, dormindo, e faz conto, escreve conto, participa de antologia, tenta entrar nesse mercado assim. É bem mais fácil mesmo. Você pode arcar com uma publicação por demanda. Você paga, publica uma tiragem menor, mas você tem você vai ter os livros, você vai vender os livros. Então é interessante uma publicação por demanda. Você nunca pensar em leis de incentivo para essa parte de publicação por demanda? Tem também. Você pode conseguir. Sim. É bem fácil. Criar a própria editora. Criar a editora. A gente tem no nosso. Publicação independente é uma forma. Não tem um caminho certo. O que vocês precisam entender é que não tem um caminho certo, não tem uma receita. Cada um faz do jeito que, sei lá, tem o seu próprio caminho. É a mesma coisa como o processo criativo, cada um tem o seu. Aí ela falou da publicação online. Com a Amazon entrando no Brasil ano passado, acho que foi ano passado, né? Já faz um ano. Isso se tornou muito mais viável, né? Então, é uma possibilidade muito, muito, muito boa. Você publica seu livro online, lá na Amazon, também tem a Kobo, tem diversas, a própria Saraiva. Mas eu não indico muito a Saraiva porque eu acho o aplicativo de uma porcaria. Mas enfim. Vai e publica onde você quiser fazer. Você faz melhor. Você publica na Amazon, eu acho que é a mais interessante. E aí vai, divulga teu livro, quem sabe você não consegue gerar um público legal,
de tanto baixar teu livro, tu chama a atenção de uma editora. É possível, né? Tem vários caminhos e é interessante. Eu tenho duas perguntas Só que eu ia dizer, complementando o que ela falou, é justamente isso, porque quando você publicar, é interessante você ir logo conquistando o público, fazendo fanpage ou alguma coisa, tentando trazer um público para ti. Porque quando tu tiver a oportunidade, tu já vai poder, já ter um mercado, poder vender ou abrir os olhos, no caso como ela falou da editora, colocando pela Amazon, tu lançar, nem que seja contos ou o que quer que seja, para as pessoas irem conhecendo o teu trabalho e irem começando a realmente criar uma certa gama de leitores. A tua publicação, Igor, como foi? A minha publicação foi para o século e, assim como o Lucas, eu também tomei os nãos e alguns que até agora ainda não me responderam. Estou esperando. Normalmente as editoras não respondem, gente. Se tu leva um não, se tu sabe que tu passou 3 meses e tu não recebeu nenhum e-mail de resposta, tu esquece. E normalmente demora, tipo, tu acha que tu vai enviar teu original e ele vai te responder no dia seguinte. Se te responder no dia seguinte, desconfia, porque o cara não é livro, né? Então, normalmente demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 6. Tem editora que e tem editora que a gente responde mesmo. Então, principalmente as grandes. Cara, o fluxo que eles recebem de obra é tão alto que eles não estão nem aí. Eles não vão ler. Eles não vão ler, principalmente de gente nova. Não querem saber, porque o que eles querem é dinheiro. Então, É o nono. pergunta. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é pro cara bem ali, o Lucas. Então, Lucas, eu queria saber quais as referências, além das referências mitológicas e literárias que você usou, eu queria saber se você usou alguma referência da cultura pop, algum quadrinho, música, ou coisa parecida para poder ajudar a montar o background do livro. E a segunda pergunta que eu também queria saber é se os personagens dos 3 livros que vocês escreveram, se acabasse criando uma espécie de vontade própria, digamos assim, criar, seguir um caminho diferente do que vocês escreveram para ir no livro, e vocês acabassem meio que indiretamente, de alguma forma meio que inexplicável, vocês acabassem fazendo parte da história e acabassem tendo que fazer aqui, acabassem meio que como posso dizer, tentando fazer justamente aquele personagem seguir o que foi traçado no livro, digamos assim. Eu queria essa segunda pergunta baseada no que eu 2 filmes que eu assisti. Que eu assisti algum tempo atrás. Um era O Coração de Tinta, claro, e o outro, que é um filme lá que eu esqueci até os títulos, que é com o Will Ferrell e aquela atriz lá, Emma Thompson, que conta a história de um personagem de um livro que ela narra a história. Então o que vocês fariam? Primeiro eu respondo, depois eu quero que vocês 3 deem essa resposta. Com relação ao meu, eu usei várias referências, não foram só uma assim. Eu já participei de algumas entrevistas que as pessoas perguntavam exatamente o que perguntou. E a minha resposta ela varia, assim, mas ela sempre na mesma essência, porque eu acho que quando o autor ele escreve, ele não pode usar só uma referência, só uma mitologia, porque eu já vi gente caindo nesse erro e é ruim, porque assim, um erro que eu não queria cometer é falar do meu livro todo mitológico, assim, nada meu, tudo lá mitológico, tal, eu li no Wikipedia e não queria fazer isso de jeito nenhum, porque eu acho chato ler isso, imagina escrever, deve ser pior. Mas assim, na época que eu estava escrevendo, eu não lia só livros de fantasia para escrever o livro, eu lia livro de terror do Stephen King, eu lia livro de autoajuda para ajudar sério? Para ajudar... Então deu certo ler o livro. Para ajudar na construção poética dos personagens. Como escrever um livro? Também. Eu baixei um livro assim, não existe. Não, porque tinha um livro lá que era assim, como escrever um livro. Vou baixar, né? Sou iniciante, não sei nada ainda. Eu fui lá com um monte de regra assim, não vou usar isso. Aí eu desisti. Aí eu escrevi da forma que eu consegui. E na época eu assistia muitas séries diferenciadas, de Lost até The Walking Dead. The Walking Dead me inspirou em uma cena do meu livro que até hoje eu fico mexido com ela, mas tudo. Assim, não precisa ser, como a Roberta falou, algo... Não sei. Foi o que você já falou. Que não precisa ser algo fantástico para te escrever algo fantástico. Não precisa. Assim,
eu meio que tentei, tipo assim, teve cenas que eu escrevi que eu precisava, assim, de um visual. Então o que eu fiz? Eu assisti, por exemplo, Robin Hood, de fantasia, que tinha algumas lutas lá que eu achei bacana. Aí eu, beleza, eu vou, assim, me ligar nessa cena visualmente para imaginar como seria a minha cena que eu escrevi. Então foram várias referências, assim, e muito livro de filosofia. Muito livro de filosofia para escrever. Teorias de Platão tá no meu livro, assim, porque foi na época que eu estava estudando sobre isso pro vestibular e eu não passei. Mas, enfim, Teve um livro em Platão mesmo. Escreveu o livro, não passou. eu tenho um livro agora, eu estou na universidade, tá? Sobre o lance do personagem, que perguntou. Sim, você disse que o autor ele não, assim, que o autor ele não é Deus, mas tipo assim, e se o personagem ele quisesse criar um título diferente do que foi tratado no livro? Acontece muito, cara. Baseado no que eu vi nesses dois filmes. Entendi. Tipo, deixa eu te explicar. Quando a gente escreve, a gente cria normalmente, né? Cada um tem seu método, mas eu gosto de criar uma planilha, entre aspas, com o que vai acontecer as cenas, mais ou menos, fulano morre, sei lá. Guerra. Personagem principal morre nessa parte. Guerra, ou eles vão buscar tal coisa na montanha, roteiro. sei lá, roteirinho. Mas às vezes, quando você está escrevendo, o fulano não quer morrer. Ou o fulano não quer buscar o artefato na montanha, ou você quer que ele seja legal, mas ele não é. Então, muitas vezes, o teu personagem ele acaba mudando um pouco do que você tinha planejado para ele. Nesse filme que eu assisti, que era, a gente lembra o nome, mas assim, o personagem do Will Ferrell descobre que no final ele vai morrer, só que aí então ele meio que tenta mudar o destino dele, ele muda. Enfrentando a autora, que é a Tá, eu entendi o que tu quiseste dizer. E é exatamente isso que eu estou tentando explicar. Que o teu personagem vai acabar, de alguma forma, criando uma vida. Porque você vai chegar um momento em que você vai ver que o que você tinha planejado inicialmente para ele não vai funcionar. E que ele vai seguir um caminho diferente. Por exemplo, eu tinha um personagem que eu queria que ele fosse um coadjuvante qualquer, que provavelmente ele ia morrer mais pra frente. Cara, ele virou meu personagem preferido e ele ganhou muito destaque. Sei lá por quê, foi acontecendo, ele não morreu. Foi acontecendo e acabou que ele virou um personagem que eu tenho muito carinho e que eu gosto muito de escrever sobre ele. E ele, no segundo livro, então, ele ganhou um destaque muito maior. Não foi o que eu planejei. Não era o que eu queria pro personagem. Eu queria que ele morresse. Mas ele mudou a minha ideia, entendeu? Então acontece muito isso. Mas eu acho que depois de certo período o personagem vai ter mais influência que o próprio autor. Com certeza. O Walter Benjamin, ele fala que o personagem é o elemento mais importante de uma narrativa. Porque ele que realiza a ação e a narrativa ela é composta, né, de ações, no caso, se você está Aristóteles. Então, Walter Benjamin só ratifica essa situação de que o personagem ele toma uma dimensão dentro do texto importantíssima por causa disso. Exatamente. E ainda acontece com a Roberta, de você pegar o personagem. Ainda tem os amigos, mata aquele, não mata e tal. Tem umas pessoas assim que senhores assim que me mandam mensagem. Porra, não mata, cara, o personagem. Se tu matar, eu te mato. Já era, ele morreu. Não, porque acham que eu sou a nova como é discípula do Martin, né? Eu vou abrir uma seita dos discípulos do Martin. E que eu vou sair matando personagem a tudo que é direito. Guerra, né? Cada um pode morrer, né? Sangue, né? Move o mundo. Foi. Eu gostaria de saber a respeito de como vocês trabalham esse concílio de... Porque eu percebi que nenhum de vocês, por exemplo, entrar na faculdade, reformado, universidade e tudo mais, como é que vocês fazem para conciliar esses dois trabalhos? Eu tenho que ter o meu trabalho regular, manter de compra, de casa, de ter filho, da dupla. Como é que é essa vida dupla? Como é que vocês distinguem? 50%, 50%? É complicado, cara. Porque na literatura a gente tem que manter um ritmo, porque senão a gente sente que tem que manter o ritmo pelo menos de alguma parte, de alguma coisa assim, porque senão a gente quebra, aí depois que retomar é mais difícil. A gente tem mais dificuldade, mais bloqueio criativo.
é uma praga, aquelas coisas da inflação. Então, eu, no caso, eu tento me manter escrevendo, sempre quando eu chego à faculdade à noite, até de madrugada, eu tenho que escrever pelo menos uma página, que é para me manter nesse ritmo. Quando não, cara. Chora, né? Eu tento manter, por exemplo, se eu falto um dia, no dia eu tenho que escrever pelo menos 2 páginas para compensar, quando eu posso. Esse que é o único jeito que dá para conciliar. No meu caso, é muito complicado você ser escritor. Tem muito aquela visão glamorizada do escritor, né? Todo mundo vai amar seu livro, você vai para as tardes de autógrafo, dar entrevista. Isso acontece com 1%. Na verdade, é muito difícil, principalmente no Brasil, você viver de literatura, né? Porque os direitos autorais você ganha 10%, mudou muito, né? 10%, 8% do preço de capa do seu livro. Então, você passa. Imagina que você escreve um livro, você gasta pelo menos 6 meses da sua vida para escrever um livro. E você vai receber 8% do valor de capa de cada livro. 8% por 6 meses. Então, de repente, os seus direitos autorais, se você vender bem, você vai ganhar R$ 1.500 por 6 meses de trabalho. Não dá, né? Não dá. Então, normalmente, as pessoas têm empregos normais para se sustentar. É difícil você conciliar a escrita com o seu outro trabalho, porque no meu caso, por exemplo, eu sou muito levada pelo meu humor, como eu estou me sentindo. E às vezes, quando você está trabalhando, acontece um monte de cagada, problema, aí você vai escrever, você já está esgotado mentalmente. Você não tem mais condições de escrever. Tudo que você vai escrever vai ser sentimentos negativos do seu trabalho, ou você está preocupado com alguma outra coisa. Então é muito complicado, mas você tem que conciliar, né? O que ele falou de você manter uma rotina é muito importante. Normalmente eu gosto de escrever mais pela manhã, mas nem sempre é possível, justamente pelo meu trabalho. Mas eu gosto de traçar um limite, uma meta de 2.000 palavras por dia. Isso dá em média umas 4, 5 páginas. Se eu chego até estas 2.000 palavras, eu considero que o meu dia rendeu, estou feliz, posso fazer outra coisa. Se eu ultrapasso, soltar foguete, yes! Então, se eu não consigo chegar, triste, né? Eu vou ter que no outro dia tentar dobrar minha meta, alguma coisa assim. É muito importante você ter uma rotina, porque senão você vai ser levado por outras tentações. Você vai ser levado pela internet, você vai ser levado pela gente, o Facebook é uma praga, apague o Facebook, porque você não vai conseguir, você não vai render nada, né? No dia, puxa o modem da tomada, fica lá com o Word, liga uma música. Puxa a máquina da tipografia. Mas assim, é importante você manter uma rotina, uma meta, porque senão se você não tem essa rotina, porque como é que você vai melhorar se você é escritor? Você tem que estudar, né? Você tem que ler obras dos autores, ler dicas, pesquisar. Você também tem que escrever, senão você não vai evoluir. O escritor evolui escrevendo. Quanto mais você vai escrevendo, mais você vai vendo que a sua escrita está amadurecendo, a sua obra está chegando num nível melhor do que estava antes. Então, os meus textos de hoje são muito melhores do que os meus textos de 2011, de 2012. Então, tem uma progressão, e você só consegue isso escrevendo. E para você manter essa rotina, né, você tem que ser um pouco rígido. Né? Você tem que... Eu preciso escrever todo dia. É importante. Eu não consigo escrever todo dia. Mas então, no dia que você vai escrever, se mate nisso aí. Fica o dia inteiro, sabe? Faça metas, faça programações. Deixa eu falar, ele também queria perguntar uma coisa. Vai lá. Com relação ao que ele só para complementar, uma coisa importante de ressaltar é que, como ela falou, a gente precisa ter disciplina. É uma coisa que, se o escritor não tiver, ele vai tratar a escrita, o livro dele, como qualquer coisa. Assim. E hoje em dia tem muitas distrações. Muita. E, assim, conciliar
pra mim, logo no começo foi difícil. Porque é um ambiente de faculdade, eu entrei e tal, aí eu não soube muito bem conciliar no começo. Só que aí surgiu uma coisa que acabou com a minha vida. Assim, bom sentido. E surgiu o NaNoWriMo, que é um desafio internacional que te desafia, lógico, a escrever um livro em um mês. Aí beleza, bacana e tal, será que eu consigo escrever? Um livro em um mês. Aí tá, eu fui e eu consegui escrever o livro em 26 dias. Assim, nossa, pode parecer uma coisa assim super incrível, mas lógico, precisa de revisão e tal. Primeiro ano? Oi? No teu primeiro ano de Nano? De quê? Foi a primeira vez que você participou? Nossa. Eu vou participar do camp agora. O primeiro que eu participei foi o camp. O camp é muito legal. Enfim, aí beleza, eu fui conseguir fazer. Só que o mais bacana não é só tu ter o livro e tal, porque você não consegue disputar com as outras pessoas, assim. Não é algo que eu tenho que passar da meta daquela pessoa. Eu nem me ligava nisso, não sabia nem que eu estava participando direito. Tipo assim, nesse desafio é uma coisa mais tua, assim, é uma coisa que é tu, teu lado escritor, que precisa aflorar muito mais, tipo o dobro, o triplo, pra poder conseguir, senão eu já tinha desistido. O NaNoWriMo é muito interessante mesmo pra você começar a criar essa rotina, porque ele vai te dar gráficos assim da sua evolução, quantas palavras você escreveu por dia, a meta, então é muito bacaninha, eu gosto muito. É legal. Eu já participei 2 vezes e eu achei muito válido e me ajudou muito a criar essa rotina de escrever 2.000 palavras por dia, porque é mais ou menos a meta do NaNoWriMo. 2.000 palavras por dia. Então, foi uma coisa que me ajudou muito. Foi o 2º ano que eu participei, em novembro. E, cara, eu acho válido, assim, se você quer mesmo começar a criar a sua rotina, eu acho que o NaNoWriMo é um bom lugar para começar. É um bom lugar porque, tipo, te incentiva. Além de te incentivar, no final você ganha lá um certificadozinho, uma medalhinha. Yes! Aparece um GIF lá, muito legal. E você vai ostentar lá no Facebook. Eu fiz isso. Foi bacana. Mas depois passou. Agrega, né? A medalhinha agrega, pô. Nossa, que eu botei aqui na foto de casa. Tu tinha uma pergunta, né? Primeiro ele, depois... Vai, perguntei. Para o Igor, sobre... Um dia... A gente conversando, já falaste que dava para usar o seu livro como roteiro de um jogo. A pergunta é essa, se eu fosse fazer isso, qual o ponto extra que eu ia usar do teu livro? Ponto que, visto, quero esse ponto é o cara que quando for jogar, ou quando o que leu, vai achar, esse é a parte que ele ia chegar, essa eu curti. Cara, eu acho que na parte como eu li dos poderes dos predestinados, no caso, que cada um deles eu coloquei assim, envolvendo um conceito científico. Por exemplo, um tem a visão cinemática, ele consegue enxergar até raios cósmicos, outro ele consegue controlar as substâncias químicas. Aí eu acho que seria mais ou menos nessa parte, tentar interagir com os poderes de cada personagem. Podia ser até um jogo mesmo casual, poderia ser feito assim. Eu queria assim, perguntar, saber como funciona assim, o desapego assim, do autor de sua obra. Porque uma coisa que a gente vê muitas vezes, principalmente em aspirantes a escritor, fala, eu tenho uma ideia desde quando eu era criança, que essa ideia, caraca, é a ideia da minha vida, eu vou passar meu vida escrevendo isso, vai ser foda, não sei o que e tal. Aí chega e escreve, quando lança a primeira editora, então, isso aqui não serve pra gente, não sei o que mais. Aí tipo, poxa, a ideia da minha vida, agora o mundo caiu, eu não vou escrever nada, porque eu não vou ter outra ideia melhor que essa. Entendi. E até porque também outro fator é que hoje em dia é muito difícil assim, tu inovar, porque dizem que nada se cria, tudo se copia e tá saturado, acho que e até às vezes é uma coisa inconsciente, tu pensa em uma coisa assim, caraca, eu tenho uma ideia sobre elfos, sobre dragões, mas já fizeram isso.
Não, mas vou ter uma ideia de um menino que quer ser um mago. Incrível, grupo de anões. Grupo de crianças fazendo uma montanha russa. Grupo de anões indo pra Harry Potter bebeu o livro da magia. É importante como funciona assim, esse amadurecimento do autor ter que escrever aquilo, só que pensar assim, pô, mas tenho que me desapegar disso, que isso não pode dar certo, e tenho que ter um plano B, um plano C. Cara, é difícil, porque muitos autores têm aquela visão romântica. Muitos escritores aspirantes têm uma visão romântica de que vai escrever, vai ser lindo, está perfeito, e não é verdade. Então você tem que, primeiro, saber o que você quer. Você quer investir nisso? Então não desista com o primeiro não. Todo mundo vai receber não. Stephen King recebeu não. J.K. Rowling recebeu não. Sabe? Todo mundo recebeu não. Então, o que diferencia aqueles que chegaram lá e os que não chegaram lá, claro, primeiro, você precisa ter um pouco de talento, claro. Mas é muito mais, digamos assim, 30% de talento, 70% de persistência e trabalho. Você não vai conseguir nada sentado na sua cadeira olhando o sol e a chuva. Você tem que trabalhar, você tem que escrever, você tem que investir na sua obra. Você recebeu um não. Por que minha obra não foi aceita? O que eu posso melhorar na minha obra? Não é, esse editor é um burro, sabe? Eu vou mandar pro outro porque é um idiota e não sabe nada, sabe? Não entendeu o que eu quis dizer, o meu livro. Na verdade, quem está sendo idiota é você. Né? Então você tem que sempre tirar as críticas de uma forma para você crescer, para você melhorar a sua obra. Eu não vou dizer que não vai doer. Todo não, toda crítica machuca. Você tem querendo ou não, você tem um ego. Né? Seu ego às vezes é lá em cima. Mas você tem que saber conviver com isso, sabe? Chega, se você lê o e-mail lá, não queremos o seu livro, ou então você lê aquela crítica negativa, esse livro é o livro mais idiota que eu já li em toda a minha vida. Desliga o computador, vá pro seu quarto, chora no travesseiro, conte até 10, respira, volta. Continua. Uma coisa bacana também de fazer é quando eu quero me desapegar. Quando eu fui recusado por não sei quantas editoras, eu tava quase numa J.K. Rowling, mas depois disso eu pensei, não, chegou o NaNoWriMo e tal, eu não vou escrever fantasia. Não vou escrever fantasia, vou escrever terror. Aí beleza, fui, escrevi, dei certo com o terror também. Não é uma coisa que tu, não dá certo, eu só vou dar certo com fantasia, então é só com essa história para sempre, toda a minha vida vai ser ela. Não é assim. É uma coisa que tu vai aprendendo com o tempo. Assim, se tu arriscar, se o autor... Eu gosto muito de autores que arriscam em outros gêneros. Por mais que eles não permaneçam nele, é bacana tu se descobrir em outro gênero. Porque vai que fantasia não é o teu gênero. O Luiz fez isso, ele se aventurou por diferentes gêneros. Primeiro ele fez um livro que era de histórias de terror e ficção científica, que era o mais cremoso. Depois ele fez um livro de aventura, era um livro de fantasia e aventura, e assim foi. Isso é muito importante, isso agrega valor. Roberto, posso jogar? Mas vai incluir na pergunta. Aí o Igor conversa. Eu quero saber a respeito de divulgação, como é que vocês divulgam as obras. E no teu caso, que tu tem antologia, tu vai saber se o Igor também tem outras obras escritas, como contos, por aí. E também, Lucas. E começa realmente a divulgação, porque a divulgação é importantíssima. Eu vejo muito divulgação da Roberta aqui, porque a gente faz há tempos, o Igor também comecei a ver divulgação tua por agora, para falar a verdade. Então, tem blogueiros pops por aí que são importantes para fazer esse tipo de coisa, né? Então, seria legal se chegasse até eles, não quem dera um dia, quem sabe. Então, eu queria saber a respeito disso. A minha divulgação principalmente está sendo por redes sociais. Como no caso do Face, né, a página, tem o site também. E eu envio alguns exemplares para blogueiros, fazem resenhas, para também divulgar nos blogs, então fazer agregar outras pessoas para olhar no meu livro, né?
Mas também já participei também de alguns programas de TV, já saiu no jornal, mas o foco realmente na minha propaganda é nas redes sociais, internet. E você tem esse livro, não tem uma antologia? Não, eu não tenho antologia, eu escrevi só um conto que eu vou publicar semana que vem pela Amazon. No meu caso, é bem parecido com o que ele falou. Para os iniciantes, o caminho realmente é redes sociais, a internet. Principalmente como a gente está longe dos grandes centros, né? A gente está longe do eixo Rio-São Paulo, que tem todo mundo lá fazendo evento todo dia, né? Tem já o seu grupo já tradicional, então é muito difícil você de longe atingir aquelas pessoas se eu não tivesse internet, né? Eu não posso estar viajando para o Rio todo dia ou ir para eventos lá toda hora, não dá, né? Eu não tenho dinheiro assim para isso, né? Então, nem que eu tivesse, eu acho. Então, as redes sociais, elas estreitam, né, as distâncias, né? E é muito importante você ter uma presença legal no Facebook, você ter uma fanpage, para você poder ter um relacionamento com os seus leitores e também atrair novos leitores. Você ter uma presença no Twitter, quem quiser me adicionar, Roberto Espíndola e me segue que eu sigo de volta. E é muito interessante você ter isso, até mesmo para conhecer outros escritores de outros lugares que você nem ouviu falar, que vai que você gosta muito da obra dele e vocês começam a fazer um network, né? É importante. Os blogs literários são ferramentas primordiais, na minha concepção, porque eles conseguem trazer um público que você não conseguiria atingir sozinho. Agora, é claro, você tem que escolher fazer parceria com blogs que você conhece, que você confia. Tem muito blog bom. Mas também tem blogs que só querem livro de graça, então você tem que saber diferenciar, dosar, né? Pesquisa o blog, vê se ele tem a ver com você, com o seu estilo, com o estilo do seu livro. O blog só fala de romance, o seu livro é de fantasia. Você vê que a pessoa não tem uma ligação, acho que não vale a pena. Então você tem que ter aquela conversa. Tem muitos blogueiros que hoje viraram meus amigos, foi conversas, viraram leitores betas. Então eu acho que vale a pena. Uma outra coisa legal é você participar de eventos, por exemplo, eventos desse tipo. Reunião de clube do livro, tem o PA Book Club todo sábado do primeiro mês, que eu comecei a divulgar meus livros por aí. E deu certo, tem muita gente agora que frequenta o PA Book Club, que é meu amigo também. Então, é muito importante. Conheço essa aí, ó. Esses jovens. Então, é muito legal. Vale a pena. O autor não pode ficar num casulo, sabe? Preso, distante dos leitores. Não vai dar certo. Principalmente se você não é um autor consagrado. Se você for um autor consagrado, você pode já manter uma certa distância, eu tenho, sabe? Mas mande um e-mail pro meu agente, mas também você não pode ser um autor boçal, né? O cara, adorei seu livro, você nem ignora. Não precisa de tipo, nossa, sacanagem, né? Você tem que ser um cara legal. Eu sei. Conversa legal. Seu livro é muito bom, eu sei, né? Então, eu acho que é importante você ter um contato com blogueiros, você ter um contato com seus leitores, é primordial. Divulgação é a coisa mais importante, assim. E você também não pode esperar que a editora vai fazer toda a divulgação para ti. Rapaz, vai publicação no nosso amigo aqui para ajudar vocês. A editora não vai fazer isso por ti. Tu tem que manter a cara. Tu tem que ser um autor que mete a cara e vai fundo. Na verdade, duas perguntas. Primeiro, ainda sobre essa divulgação, vocês procuraram já contato da Feira do Livro, por exemplo, que foi divulgado e tal? E outra coisa, vocês falaram muito das dificuldades que vocês tiveram, esse processo todo de escrita, de divulgação. Mas eu queria saber de tudo isso, qual é a coisa mais legal de escrever um livro? Posso começar o lance da Feira do Livro? Eu já participei 2 vezes da Feira Pan-Amazônica do Livro. Foi muito bacana. A primeira vez foi tipo uma sessão de autógrafos, foi lá em cima, no espaço ponto do autor. Eu gostei, só que eu achei que eu fiquei muito longe
da galera lá de baixo, entendeu? Pouca gente subia, sabia que tinha autor lá dando autógrafo. Cara, tinha gente ali, tipo, autor consagrado lá em cima e ninguém sabia. Tipo, cadê a divulgação? Cadê um banner lá gigantesco lá, sabe? Não tinha, tipo, Marta Medeiros foi lá e ó, cadê? Ninguém, ó, nem viu Paula Pimenta, enfim. Então, eu acho que eu gostei. É um espaço legal lá em cima, só que eu acho que eu fiquei longe do público. Então, no outro ano, que foi ano passado, eu fiquei no stand Autores Paraenses, Escritores Paraenses. Isso. Foi muito bacana, porque ele vendeu pra cacete ali. E eu nem tava lá. Normalmente, eu gosto de ficar... porque assim, você tem um contato mais corpo a corpo, digamos assim, com os leitores. Ah, oi, tudo bom? Posso falar do meu livro? Blá, blá, blá. Tem que ser assim, gente. Não pode... eu vou comprar meu livro e tal. Não, você tem que conversar. Você tem que botar a cara e conversar, e falar, e divulgar. Então eu achei que lá foi muito bacana, porque eu não fiquei lá, porque eu estava trabalhando nessa época, eu não tinha como ficar só nos finais de semana. E mesmo assim, o meu livro vendeu muito pelas pessoas que já me conheciam da internet, das redes sociais. Então eu achei muito válido. E o espaço dos autores paraenses, ele é bem aberto assim para ti, sabe? Você tem... O stand foi ótimo, espaço bacana, localização super legal. Eu espero que esse ano se repita essa localização, mas eu acredito que eu não vou participar porque os meus livros já estão esgotando, então eu não vou ter como vender. É uma boa notícia, já que está esgotando. Graças a Deus. Mas eu quero mais, né? Então eu acho válido e eles são abertos, então não tem como é que eu posso dizer, um impedimento para você participar da Feira do Livro. É só você querer ligar, conseguir um contato. Se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês. Então, acho que vale a pena, realmente. Sobre a tua outra pergunta, sobre o que tem realmente infinitas dificuldades, sabe? Você não vai ser fácil, mas tudo vale a pena quando você recebe um recado do leitor dizendo que ele gostou do seu livro. Adorei seu livro, tipo, putz, sabe? Mexeu comigo. Tu esquece todo o resto. É isso. Na quarta-feira do livro, vai ser a primeira vez que eu vou participar. Aí eu entrei em contato com a editora e se eles tiverem stand lá, eu vou por eles. Mas se não, eu vou também pelos escritores paraenses. E quanto ao gosto, o que te faz gostar de escrever, é justamente isso que ela falou. É sensacional quando alguém chega e fala, tem o melhor livro que eu já li na vida, assim, eu esqueço qualquer problema que tu possa ter. Você esquece o cara que falou que o seu livro foi uma merda. Tô voando lá por horas. Mas eu te amo. Fiquei dizendo esse autor que eu mal conheço, já considero paga. Bom, da Feira do Livro também, meio que já estou confirmado, falei lá com carinho. Eu vou voltar. E sobre escrever, cara, eu acho que é uma coisa que me move. Assim, como eles falaram, essa semana eu recebi uma crítica que, caraca, eu fiquei assim no chão. Mas depois, acho que uns 2 dias depois, uma menina que eu nem conheço, ela me adicionou no Facebook. E ela veio, chegou comigo e ela falou que adorou os meus... Porque eu disponibilizei 5 capítulos do livro no Wattpad. E ela leu e tal, ela falou, caramba, ela me elogiou muito, eu fiquei assim, caramba, eu nem conheço ela. Aí, como eles falaram, isso realmente isso faz com que a gente queira continuar, faz com que a gente queira seguir com isso, porque é uma coisa que realmente deixa a gente feliz, deixa a gente, eu posso fazer algo bom realmente, porque a gente nunca vai estar livre de crítica. Infelizmente, ninguém é imune a isso, e se a gente for não conseguir filtrar as coisas que são realmente boas de uma crítica, a gente vai perder muito. Você tem que ver que também as críticas negativas te ajudam também. Dói, mas ajuda. Dói muito. Assim, foi perguntado anteriormente sobre o desapego de vocês com o personagem. Agora eu queria perguntar sobre o apego, na verdade. Quando você está falando, tem muito, você precisa das críticas para ver o que está errado, o que tem que mudar, para poder
não dá pra agradar todo mundo, mas agradar pelo menos o público em geral, assim, puder. Então, assim, tem muitas editoras que, você vai mandar um livro, você pode receber ou não, mas tem muitas que leem. Só que elas podem gostar ou não da história. Umas podem falar, não gostei aqui, não sei o que, pode falar. O que vocês acham, assim, para escrever tem que ser coração, óbvio. Então, assim, o que vocês acham como escritores, essas críticas de editores, assim, eu acho que não gostei dessa parte muda aqui. Vocês mudariam, vocês deixariam, eu fiz assim, o meu coração está falando que é assim, eu vou deixar assim. Você vamos lá. Cara, quando eu recebi eu não cheguei a receber uma crítica assim, mas eu pensaria que eu teria que avaliar se fosse realmente influenciar em toda a história, se fosse quebrar a trama, se fosse algo que realmente fosse mudar o ramo, talvez eu tentaria convencer eles a não fazer isso, porque eu gosto de seguir aquilo que eu estou achando que vai ser melhor para o público, eu gosto de dar realmente, passar sinceridade, entendeu? Passar aqui, até para trazer mais semelhança para o leitor, aquilo que eu acredito. Aí se quebrasse, se mais fosse algo que eu achasse que não quebrasse de vez a trama, eu até reconsideraria. Olha, no meu caso, bom, primeiro assim, eu acho que é importante você pensar que o autor às vezes não é o dono da verdade, apesar de ter escrito o livro e ter, digamos assim, a palavra final, ele não é o dono da verdade. Então é importante você ouvir o seu editor, sabe? Às vezes o teu editor ele tem uma visão, até mesmo de mercado, que você não tem. Então a colocação dele, apesar de você, por exemplo, achar que se você não faria isso, ou doer um pouco, porque é sempre ruim quando mete o bedelho nas coisas que tu fazes, né? Mas eu acho que você tem que estar aberto. Por exemplo, em alguns contos que eu escrevi, eu recebi algumas sugestões, tipo, olha, eu acho que essa atitude, por exemplo, não está condizente com o que o personagem fez antes. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Reler, né? Ver se o cara tem razão, ou tentar ver pelo ponto de vista dele. Se você considera que realmente eu acho que ele tem razão, eu acho que vale a pena aceitar. Você não é o dono da verdade. É importante você ouvir uma pessoa que, em tese, tem mais vivência naquele ramo, sabe mais do que você. Então, é importante você aceitar. É claro que, por exemplo, eu gostei muito, mas eu acho que eu mudaria o nome do personagem, eu mataria ele no capítulo 3, eu botaria um dragão bem aqui, aí já é demais, né? O cara já quer mexer em todo o teu livro. Aí eu acho complicado. Eu acho, sabe de uma coisa? Eu acho que o mundo não devia ser meio, eu acho que na verdade deveria se passar todo na Terra. E esse guardião deveria brilhar. Esse guardião deveria não usar máscara, então já é então ele é um outro nível, vampiro, né? pronto. Se todo mundo fosse vampiro, a tua história estava Ele tem perfeita. que brilhar. Então eu acho que não. Eu acho que vale, você também tem que, claro, né? Vamos ser coerentes e sensatos, né? O importante é você dosar o que é interessante pra você e tudo se resolve em conversa, sabe? Você não precisa, muda isso, não vou mudar nada, o meu livro tá perfeito, tchau, não quero mais saber. Você não está preparado para o mundo de Walking Dead. Aqui não é uma democracia, né? Pra mim foi complicado ainda, porque já chegaram comigo falar do apego. Eu tenho um apego muito grande pela Aurora. Assim, parece que ela existe assim do meu lado e eu vou pegar ela. E assim, algumas pessoas, eu não sei se foi sério isso, porque até hoje eu não perguntei, mas o cabelo dela, ela é ruiva. Não, mas é porque eu acho que essa cor combina mais com tal cena, não sei o que. Aí eu fiquei assim, não, velho, não tem. São coisas assim que tu não pode mudar, entendeu? Porque vai tirar a essência da tua história, vai tirar aquilo que tu mais imaginou. Claro que tem peculiaridades que tem que ser mudadas, por exemplo. Algumas pessoas que já betaram meu livro, eu já cortei, acho que um capítulo inteiro por causa disso. Assim, cenas que não trazem nada à trama. Não tinha, assim, era uma coisa à parte. Passa tesouro, sabe? É difícil. Tipo assim, e vai vender um pouquinho mais, porque o teu livro vai ficar menor. Então, o preço de capa vai ser menor. Então, se der pra cortar, corta. Assim, que é isso em mente dele? Cenas que não tem, assim,
vai acrescentar em nada no leitor, não adianta. Assim, o editor realmente está certo em algumas coisas, outras eu bateria o pé, porque assim, coisas que somente eu entenderia, por exemplo, eu deixaria o editor falar, porque eu acho assim que quando o escritor ele se propõe a escrever um livro, ele tem que pensar de uma forma universal, assim, passar para o leitor a forma mais clara que ele puder de tal determinada história. Quando ele não consegue isso, o editor vai enxergar e ele vai te falar onde está. E realmente você precisa ser aberto para aceitar esse tipo de crítica, porque, cara, se tu não for, tu tá ferrado dentro de uma editora. Não tá preparado. Não tá preparado, porque a maioria, se não todos os editores, eles vão querer mudar alguma coisinha no teu livro. Tipo assim, qualquer coisinha que eles verem lá, eles vão querer mudar. Tem que ver que eles querem, na verdade, lapidar a tua obra, né? Também. Fazer com que ela fique ainda melhor, né? Você tem que pensar desse jeito. Você não tem que pensar que, ele tá querendo me derrubar, ou ele tá querendo mudar o que eu fiz. Na verdade, ele quer que fique melhor, que fique... mais vendável, né? Depois de saber o que mais, melhor para cada um. exatamente. Assim, só voltando um pouco naquela questão que tu falaste, eu gastei 6 meses da minha vida, eu não vou ganhar muito. Sabe dizer por que você sabe 8% do valor da capa? Tipo, fui eu que escrevi. Cara, é lei. Dinheiro. Não é lei, mas é mercado. Mercado é esse. Pensa, a editora ela só pensa assim, não nem isso. Deixa eu tentar te explicar. Nós temos a editora, certo? A editora vai arcar com os custos da gráfica, a editora vai arcar com os custos de diagramação, de capa, design, revisão, sabe? Então a editora tem um valor. Eu não lembro qual é o valor que a editora ganha, mas não é muito não. Porque a gente ainda tem distribuição e ainda tem os lojistas. Então, o bolo vai cortando e quando tu vê a tua parte é a rapa. Não sobrou 8%, não botou. Eu acho que depois dá uma pesquisada, mercado literário, direitos autorais, se você pesquisar no Google, você vai... Tem blogs que fizeram posts muito bons sobre isso e tentando justificar, né, o quanto cada parte ganha e por quê e tal. Cara, claro que no mundo ideal, né, você deveria ganhar um pouco mais, afinal, você que escreveu e tudo mais, mas tem muitas outras partes envolvidas, tem o custo da distribuição, do transporte, e com isso vai indo. Porque na publicação de e-book, se você publicar direto, a Amazon tem uma opção que você fica com 70% do valor do seu e-book. Eles ficam com 30%. Então, porque você cortou os intermediários. Né? Você é a Amazon e o leitor. 70% para mim. Então, se você acha que isso é mais interessante para ti, vai por aí, por esse caminho, entendeu? Mas no meio tradicional, é 10% no máximo. Talvez se você é um cara Paulo Coelho da vida, é 15%. Mas se não for... aceita. Resgatando o que o Lucas tinha falado, na verdade era essa a intenção, logo no início da fala dele, pra saber que eu estava prestando atenção. Estrelinha. Essa, digamos assim, inquietude em cobrar que o autor paraense escreva sobre algo do Estado. Existe uma explicação para isso, Lucas? Um dia desse, eu, Thiago e mais um amigo nosso que está em memória aqui com a gente, e também faz parte, aqui é um livro com conto dele também, e a gente estava vendo, autografado, tá? Eu também fui tirei xerox. Mas pra quem não quiser, eu já criei o PDF dele, do Igor também já tem. Só me adicionar lá que eu mando pra Guarani. Não precisa comprar, não. Se for pirateado, quer dizer que tá fazendo sucesso. Exatamente. E a gente falando sobre mitologia, eu me lembro que ele perguntou sobre uma ave brasileira, porque ele poderia usar em um conto que se assemelhasse ao corvo, e começamos a falar sobre diversos seres. E a gente foi ouvir um podcast, eu, Thiago e ele, sobre criaturas fantásticas da mitologia. E um cara estudado
diz assim, nossa, como o nosso país é pobre. Nossa, como o nosso país é pobre em mitologia, em criaturas fantásticas. E um cara estudado, um cara com livros e tudo mais. E eu virei pro Thiago e o Wesley, na hora a gente se olhou assim, é neste ponto que surge a inquietude de parte do público em querer que tu se torne talvez um inglês de Souza, sabe? Que vai e escreva um Acauã da vida. Então, por quê? Porque eles sentem essa, como eu falei logo no início, essa inquietude. Não, vamos então mostrar para eles que realmente existe algo de bom. Porque assim, quando tu vai ler, por exemplo, Macunaíma, do Mário de Andrade, tu vê que ele utiliza os nossos elementos mesclados com outras mitologias, mas a essência é nossa. A essência é nossa. E eu acho isso sensacional. Então, é nisso que a gente tem que entender, porque existe sim uma parte que defenestra a nossa literatura, a nossa... E eu fui pesquisador da UFPA, e eu viajei para Santarém, Óbidos, Monte Alegre, Colares, para ouvir as histórias dos ETs. E é incrível como o contador paraense tem esse poder de conseguir repassar aquilo que ele ouvia do avô, do bisavô, para o filho. E a cada vez que essa história é recontada, ela ganha um ponto, né? Quem conta um ponto aumenta um ponto. Tipo, botou o telefone sem fio. Exatamente, e isso é sensacional. Então, quando tu ouve algo do tipo, e não foi o primeiro, e tipo assim, a gente ouviu de um cara estudado. Imagina o cara que não tem a instrução e fala assim, não, aí vai acontecer o que aconteceu contigo. Eu não vou ver uma coisa de um escritor paraense, eu vou procurar algo de fora. Como diz a música do Mosaico, né? O que é bom vem lá de fora. Então, é esse o motivo da inquietude. Agora é necessário cuidado. Eu estava conversando com a Roberta no Clube do Livro, que o André Bianco fez, por exemplo, o primeiro livro, Bento, maravilhoso, eu gosto muito. Só que quando chega no Vampiro Rei 2, aí ele tenta incluir à força alguns elementos, sabe? Curupira, boitatá. Aí, não, pô, peraí, que não dá. Então eu acho assim, a temática que ele começou já fica meio... Exatamente. Então assim, eu acho que é por isso que acontece essa cobrança, essa... Ah não, mas pô, tá um escritor paraense, escreve mais de vez em quando um continho sobre algo daqui. Sabe o que eu acho, cara? Eu concordo contigo. Eu acho que muita gente tem uma visão também das nossas lendas e folclore em geral, não folclore nacional, não só o amazônico, de uma maneira muito que eu vi na escola, sabe? E não consegue abstrair que com aquilo você pode fazer diversas coisas. Você pode pegar a lenda do Boto e botar o Boto no espaço. O Boto é um alien, galera. E aí, velho? Então, ele vem à Terra, vibrando tudo. Isso. Então você pode pegar e rejuvenescer as lendas e dar uma nova roupagem. Vai da tua criatividade. Então eu não concordo em quem desmerece, quem fala que não funciona, é ruim, em comparação com de fora não tem nada a ver. Mas eu acho também que é assim, o autor ele tem que saber dosar e tem que saber trabalhar isso direito. Porque não adianta nada de tentar enfiar a força só para dizer que eu apoio o folclore nacional. Eu li um livro recentemente chamado Ouro, Fogo e Megabyte. Que o que eu posso dizer é que ele é tipo um Percy Jackson nacional, cara. Não, nacional. Porque se passa em São Paulo, eu acho. E ele é chamado Legado Folclórico. Então ele pega, é como se fosse o Percy Jackson com o nosso folclore. E eu achei super interessante. E eu achei super válido, porque ele pega para tentar conversar. O que o Rick Jordan faz com a mitologia grega, ele faz com o nosso folclore. E eu achei muito legal. E é uma forma diferente de você trabalhar com esse assunto. Agora, uma coisa que eu também acredito é que você não pode, digamos assim, falar... Vender, né? Não, além disso, é falar assim, olha, eu sou um autor local, eu escrevi um livro, mas ele não tem nada de regional, digamos assim. Ah, você não está respeitando a nossa cultura, pô, você não pode já também desmerecer o trabalho do cara só porque ele não foi regional, sabe? Eu acho que aí já fica muito também, digamos, sei lá, jornalista, patriótico, sei lá. Eu acho bairrista. Eu acho que você tem que nessa obra eu não
quis falar sobre isso, mas nada me impede de falar em outra obra, sabe? Por exemplo, o Contos de Megan, o livro 1, se passa praticamente todo o livro em Megan, apesar de do início ter algumas coisas na Terra. Então eu não tinha como abordar nada da Terra. Mas no segundo livro, vai acontecer muita coisa na Terra e eu vou falar da minha cidade, de Belém, onde eu nasci. Não vai vender, não é mercado, foda-se, eu sou autora. E eu quero falar de Belém. Eu conversei com uma pessoa que falou, você não quer mudar para São Paulo? Eu não quero, velho. Eu quero que seja aqui e eu vou mostrar que uma história de fantasia pode se passar num ambiente urbano na região norte que não tem nenhum impedimento. E eu vi que ali eu podia colocar, entendeu? Então, eu não vou colocar uma lenda, eu não vou colocar, mas eu estou falando da minha região. Eu estou inserindo a minha região no cenário. Porque muitas vezes você fica só São Paulo e Rio. E cadê o Brasil? Não é só isso. Então, assim, sem querer sair, não sair do campo da literatura, assim, ainda dentro do campo da literatura, mas não necessariamente do campo dos livros, relacionado a essa questão do folclore, de usar as criaturas da nossa cultura, do nosso folclore. Assim, eu tenho uma revista lá em casa, assim, foi meio que uma tentativa de criar uma casa de história em diabo japonesa, que foi essa Magazine aqui, e tinha uma história, né, que pegava elementos do shonen japonês, só que colocava no contexto justamente cultural do Brasil. O nome da história era Madeca. E esse garoto Madeca, ele é um garoto que ele enfrentava, né, justamente as criaturas folclóricas, justamente, só que elas eram chamadas meio que, como se fossem monstros, digamos assim. Como se fossem monstros. E eu acho que realmente, assim, eu achei bem interessante assim, o contexto da história. Realmente, como você bem falou, ele põe. Assim, você não precisa ter que ser fiel a figura mística, você pode transformar em outra coisa. Tudo pode ser renovado, você pode usar a sua criatividade, você é autor, você imagina, sai da caixinha, você não quer saber, você quer fazer um negócio tradicional, ótimo também, ninguém vai te julgar por isso, sabe? Então há vários caminhos, não há um caminho certo, um caminho errado, não é porque você não escreve coisas de jornais que você é ruim, ou não é porque você não escreve que você é ruim ou que você precisa ser criticado. Eu acho que há espaço para todo mundo, mas você não pode esquecer de onde você veio, das suas raízes, eu acho que é isso. Perfeito. Estava comentando aqui com o Lucas que um exemplo disso, de utilização de elementos folclóricos brasileiros, está na nova HQ do Piteco. Sim, sensacional. Fala sobre o Boitatá, tem o Caipora, só que naquele tempo é um tempo pré-histórico na história. Então, tem outros nomes. Exatamente, o autor conseguiu colocar sensacional essa na região brasileira esses elementos. Ficou sensacional. Tem aqui, pessoal, quem quiser. Fazendo já Depois eu quero desconto, hein? Pode perguntar. Pois então, não entendo exatamente no tema dos livros, mas a cultura do fantástico, do terror, ficção científica, fantasia. Eu enxergo que essa cultura ela é muito abrangente e, assim, como a fotografia, no qual diversas informações contribuem na prática, eu acredito que a pessoa, se ela for um engenheiro, se ela for publicitário, ela consegue, utilizando esses conhecimentos da área dela, com a escrita, ela consegue evoluir e acrescentar novos conhecimentos. Então eu queria saber, vocês com contato dessa área da literatura, vocês conhecem alguém que trabalhe fora da escrita, mas com algum outro tipo de nível acadêmico, como mestrado, da Aparecida, na área do fantástico, alguma graduação pelo Brasil, da Aparecida? Porque no meu caso, eu sou formado em arquitetura, mas no meu trabalho de conclusão que eu fiz um centro cultural montado somente para isso. Eu explorei, eu exibi na minha apresentação Tolkien, Asimov, Lovecraft, e eu fui todo mundo gostou da maneira como eu expus. E aí fica aquela coisa, eu gosto da minha profissão, mas eu também gosto bastante dessa área, eu tive contato desde criança. Aí existe alguma espécie de pós, vocês tenham ouvido falar do seguinte, com essa área de cultura, de mítico, de fantástico? Cara, existir deve existir. Existem vários artigos sobre Tolkien. Estou entrando no Tolkien Brasil, que é o maior site de Tolkien, né, nacional, no caso. Até um colega nosso, Eduardo Stark, e o nome dele é Stark mesmo. Não é sobrenome, não. Não pensa que ele gosta de Homem de Ferro. Ele não gosta de Game of Thrones. E lá tem só de artigos sobre Tolkien
relacionados a mestrado, doutorado e até pós-doutorado. Sensacional. Achei muito bom. Não sei dizer sobre o curso específico, mas eu acredito que deva ter, sim, procura mais assim no eixo de São Paulo, que deve ter alguma pós que envolva fantasia ou cultura pop, alguma coisa assim. Talvez tenha. Cinema. No caso, cada um vai fazer uma trilogia sobre o seu livro e tudo mais. Queria saber se vocês têm planos de expandir mais esse universo que vocês criaram, com outras histórias, assim, gente, uma coisa que é legal dizer, não comece com trilogia, não. Não faça esse erro. Não comece esse erro porque é complicado. Continuando, trilogia é linda, maravilhosa, mas para vender para editora, quem é triste, não. Enfim, eu tenho um projeto de expandir o mundo numa adaptação em quadrinho, na verdade é um spin-off de histórias em quadrinhos isoladas que se passam no mundo Maven. Além disso, eu publico alguns contos no site, no meu blog, que também são historinhas isoladas sobre o mundo em geral, mas o principal projeto é a adaptação em quadrinho. A gente vai fazer uma graphic novel. A primeira graphic novel deve ter 3 ou 4 histórias de 20, 15 páginas, né? E vai contar historinhas sobre os guardiões. Então é um projeto que está em andamento, já tem 2 histórias finalizadas, são muito bonitas, tudo feito por artista paraense, cara. Então eu espero ter boas notícias aí desse ano. Estou trabalhando para isso, mas é um projeto legal. Aqueles desenhos que o pessoal tá na página de ação. Exatamente. No meu caso, eu estou fazendo contos também. Eu vou publicar contando outros detalhes para aumentar o universo, complementar o universo, colocar outros detalhes dos personagens. E eu vou estar sempre anunciando para vocês, tal, quando sair, tal, quem quiser comprar. Bom, no meu caso, eu depois de publicar o primeiro, aí escrever o segundo, o terceiro. Triste. Mas eu tenho planos de fazer não é trilogia. Vou fazer um livro único depois, contando uma outra história sobre outra coisa que se passa no mesmo mundo, porque eu queria explorar algumas regiões que eu sei que eu não vou explorar na trilogia principal. E pontos também que eu já fiz de spin-off, que eu vou juntar eles todos num spin-off bem grandinho assim e publicar, mas isso é só depois. Tenho planos para fazer também uma HQ, força, porque é difícil de conseguir gente que esteja disposta. E podem me amar na minha página, Hospedeira das Cinzas. E podem me ensinar para esse vídeo também. Porque a morada não é morango, por favor. Falar desse cara triste. Fala desse cara que eu vou conhecer. O que falar? Não me manda depoimento que eu não vou aceitar. É mais ou menos isso. Você já tem toda a história, você já tem toda a história feita já, começo, meio e fim já. É o universo todo giro já. O livro você já tem. Os 3 livros. O meu segundo livro está pronto, eu estou escrevendo o terceiro, tem umas 300 páginas já. A história, o final da história de você já tem pronto. Já. Tu não viu aquele dia que perguntaram para ela, não mata, aí ela pronto, já matei. Assim, não vou matar. Mas sabe, porque fez lá. Foi tipo isso. Não mata fulano. Não adianta, tu fala. Eu sei como vai acabar. Exatamente. Às vezes tu não sabe como vai chegar no final, mas tu sabe, eu sei como vai acabar, eu sei o que eu quero, eu sei o destino de cada um, tá? Talvez eu mude de ideia. Não mata fulano, tá bom. Talvez eu mude de ideia. Ontem ela matou o cara. Fernanda tentando influenciar, né? Todo dia eu recebo uma mensagem no Twitter, ela, fulano tá vivo? Mal ela sabe, ela acabou de escrever a morte dele. Olha, por enquanto sim. Nunca acredite em autores. Eu gosto de colocar, tipo, como vai começar e terminar. E no meio eu gosto de... Vai conduzir. Eu gosto de ter liberdade para a história, tanto os personagens quanto a ação, assim, dá um certo caminho diferente do que eu imagino. Mas assim, nada impede de tu mudar o que tu tinha planejado, porque de repente tu vê que aquilo que eu queria não vai funcionar mais. Às vezes no decorrer da história mas fica difícil. O público te influencia, né, Roberta? Tu já tem alguma coisa bem... Também, né? Eu tenho uma ideia, mas o público pode influenciar sim. É muito bom saber disso. Essa daqui é vingativa, cuidado. Quando o público gosta... Eles que compram, né?
Quando o público gosta do personagem, gosta de matar ele. Marte é sumo sacerdote dos discípulos do Marte. Uma naturalidade maravilhosa. Tá virando agora um esquema, vou ler só porque ele matou de raiva. Só pra dizer que eu não Aí sou. tu manda o personagem preferido escreve assim, eu odeio esse cara. Aí vai até o final, cara. Vai ser quando morrer o protagonista, ele vai ser o protagonista. Mais alguma pergunta? Seria interessante passar o teu book trailer aí. Putz, eu não trouxe, galera, foi mal. Não, mas não tem no YouTube. No YouTube, Um dia eu vi aí, cara. Onde veio? Aí tem um book trailer bem interessante.